Olá amigos, graça e paz, estamos aqui na TV Caminho Livre para mais um vídeo. Antes um recadinho, nós estamos devendo 2 vídeos para terminarmos o assunto juízo investigativo. Nós já gravamos 2 vídeos falando sobre esse assunto. Eu, quando digo nós, eu me refiro a mim e ao Elias. Então nós estamos devendo 2 vídeos. Só não voltamos a gravar ainda porque o Elias está viajando. Ele viaja muito e está fora do estado de Goiás. Infelizmente a gente não pôde gravar ainda. Mas tão logo ele retorne, nós vamos prosseguir com os estudos sobre juízo investigativo. Vamos mostrar de uma vez por todas, nesses 2 últimos vídeos que nós faremos sobre juízo investigativo, como essa doutrina é uma doutrina espúria. Não existe fundamento bíblico para ela. Ela não suporta uma exegese bíblica honesta. Ela não suporta uma pesquisa bíblica. Ela não tem razão de ser. Então nós vamos mostrar isso aqui. Se esta doutrina não tem razão de ser, não tem razão de ser a afirmação que a Igreja Adventista faz em relação a si mesma, dizendo que ela é a Igreja da Profecia. Ela não é a Igreja da Profecia. E nós vamos mostrar isso aqui. E evidentemente que quando nós tratamos desse assunto, nós procuramos nos cercar de muitos cuidados, de muita cautela, porque é um assunto sério, um assunto grave, diz respeito a uma doutrina fundamental de uma organização religiosa que arroga para si o título de ser a Igreja Remanescente de Deus na Terra. Daí a importância, daí a gravidade deste assunto. Portanto, quando nós fazemos isso, quando nós partimos para essa análise, essa desconstrução desse tema, juízo investigativo, nós não o fazemos de modo irresponsável, não. Nós estamos fazendo isso cientes da responsabilidade que recai sobre nós ao tratarmos deste assunto e ao procurarmos analisá-lo em conformidade com a palavra de Deus, a Bíblia. Bom, está dado o recado, então logo o Elias retorne, ele vai demorar um pouco, mas assim que ele retornar, nós vamos dar continuidade ao assunto juízo investigativo. Nós não estamos correndo da raia, não estamos com medo de nada nem de ninguém, é só por uma questão mesmo de agenda do Elias. Eu não quero fazer isso sozinho, porque o assunto demanda muita lucidez, muita calma, muita investigação, muita pesquisa, muita análise. Então, eu acho melhor esperar o Elias voltar para que juntos nós possamos fazer uma análise imparcial, uma análise honesta dos postulados adventistas quanto a essa doutrina do juízo investigativo. Nós voltaremos, evidentemente, a Daniel capítulo 8, voltaremos a Daniel de um modo geral, né? Mas com foco ali em Daniel capítulo 8, para desconstruirmos essa doutrina. Bom, estamos analisando aqui na TV Caminho Livre, já há uns 3 vídeos, a questão da responsabilidade, a soberania divina e a responsabilidade humana. É evidente que esse é um tema amplo, profundo, e ele acaba perpassando outros temas. Por exemplo, providência divina. Tem muita gente que me assiste agora, eu tenho certeza, nunca ouviu falar da providência divina. Já ouviu as pessoas citarem, essa é providência de Deus, providência, 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 né? Eu mesmo já tinha ouvido falar sobre isso, é uma expressão muito conhecida, mas eu particularmente não tinha o conhecimento dessa doutrina maravilhosa, a providência divina. Na minha modesta opinião, é uma das doutrinas mais importantes e mais profundas da Bíblia, com muitos mistérios envolvidos, né? Então, essa doutrina da providência divina, ela é muito ampla, né? Ela é muito ampla. Quando eu trato de soberania divina,
De algum modo eu estou tratando também de providência divina. Eu quero apresentar para vocês o livro que me ensinou muita coisa a respeito da providência divina na Bíblia. O livro que me mostrou como esse assunto é importante, como esse assunto é grave, como o mundo cristão precisa conhecer melhor esse assunto. Porque a providência divina lida com o ser de Deus, lida com a vontade soberana de Deus, né? E com as vontades de Deus. Nós sabemos que Deus tem uma vontade secreta, né? Nós sabemos que Deus tem uma vontade decretiva, nós sabemos que Deus tem uma vontade permissiva. Então são vários aspectos da vontade de Deus que o povo cristão precisa conhecer. Para quê? Para poder se relacionar melhor com o nosso Deus. O livro é este aqui. Este é o livro. Está aí, ó. Ser de Deus, a providência divina, o autor, pastor Heber Carlos de Campos. A providência divina e a sua realização histórica. Da série O Ser de Deus e as Suas Obras. Este livro é um livro abençoado, um livro maravilhoso. Ele é da editora Cultura Cristã. Eu orientaria você que está em busca de ampliar seus conhecimentos a respeito da palavra de Deus, a respeito do próprio Deus, que compre este livro. Ele faz parte de uma coleção, né? De uma série, O Ser de Deus e as Suas Obras. Seria muito bom se você pudesse obter este livro, lê-lo, estudá-lo e procurar reter a maior parte do seu conteúdo, porque este livro é simplesmente maravilhoso, maravilhoso. Ele vai ao encontro da palavra de Deus. Ele abre, ele expande a palavra de Deus para todos nós que estamos interessados em conhecer a palavra de Deus. Então, quando eu trato aqui de soberania divina, responsabilidade humana, quando eu falo de providência divina, eu estou, na verdade, replicando muito do que eu aprendi com a leitura e com o estudo deste livro, A Providência de Deus, a Providência e a Sua Realização Histórica, do pastor Heber Carlos de Campos. Muito bem, vamos dar sequência ao assunto. Eu disse que esse é um assunto amplo, profundo. Já gravamos 3 vídeos, é bem provável que a gente grave mais 3, eu não sei. Pode ser que seja menos, pode ser que seja mais. Vai depender da forma como nós conduzirmos cada estudo bíblico relacionado a esse tema. Eu queria que você abrisse aí primeiro em Jó. Pega a sua Bíblia, acompanha aí mais um estudo bíblico aqui da TV Caminho Livre. Jó capítulo 12, verso 23. Jó capítulo 12, verso 23. Diz assim: multiplica as nações e as faz perecer, dispersa-as e de novo as congrega. Esse versículo trata da soberania de Deus. Esse versículo revela-nos algo a respeito do nosso Deus onipotente. Ele multiplica as nações e as faz perecer. Lembram-se quando nós tratamos de Atos capítulo 17? Em Atos capítulo 17, no discurso de Paulo, lá em Atenas, ele diz no verso 24 o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus e porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. A gente percebe aqui que esse Deus maravilhoso que nos criou, ele criou também as nações, ele determinou o tempo e os limites de cada nação. E Jó aqui corrobora isso. Percebam que Paulo, quando fala sobre a questão da soberania divina e o poder criador de Deus, ele fala em consonância com muitos profetas de Deus que falaram no passado.
né? E um deles é Jó. Paulo concorda com Jó. Jó vem e diz, olha, multiplica as nações e as faz perecer. Foi Deus que criou todas as nações que existem na terra. Foi Deus quem as multiplicou, assim como aquelas que deixaram de existir. Resultado da providência, da ação providencial de Deus também. A gente vai entender os porquês? Nós temos respostas para todos os porquês disso? Não, não temos. Mas eu consigo dormir à noite, ainda assim? Eu consigo ter uma relação espiritual com Deus saudável e ativa? Sim, consigo. Isso não me impedirá. O fato de eu não obter uma resposta que para mim seja plausível para todas as minhas perguntas, para todos os meus questionamentos, não significa que eu vou ter uma relação defeituosa com Deus, ou que a minha fé falhará. Não é? Multiplica as nações e as faz perecer, dispersa-as e de novo as congrega. Ou seja, é um versículo que nos remete para a ideia de que Deus tem o controle, tem o domínio, Ele tem a gerência, Ele tem a administração sob suas mãos. É Ele que administra, Ele que gerencia, Ele que cuida, Ele que controla, é Ele que age, Ele que toma as iniciativas. Gente, eu quero que vocês agora abram em Salmos, capítulo 22, verso 28. Aí na frente, Salmos, capítulo 22, verso 28. Deixa eu dar uma olhada no tempo aqui, para que eu não me perca. Então vamos lá, Salmo 22, 28. Salmo 22, 28 diz assim, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa o quê? As nações. É Ele quem governa as nações. No meu primeiro vídeo, eu falei muito sobre a questão do mal. Este assunto é muito delicado porque, para muitos cristãos, este assunto não é como nós estamos expondo ele aqui desde o primeiro vídeo. Para muitos cristãos, esse entendimento que nós estamos passando aqui, ele é completamente equivocado, ele vai de encontro, ou seja, choca-se com a ideia de um Deus justo, amoroso, bondoso, misericordioso. E é justamente por conta disso que essas pessoas, esses cristãos, não aceitam o que nós estamos expondo aqui. Porque para eles, o fato de Deus ser amoroso, bondoso e misericordioso não permite que Deus haja de modo misterioso, de modo secreto, não permite que Deus permita ou decrete permitir que o mal surja, aconteça, exista. Eles não entendem isso. Eles não conseguem conviver com isso. Mas a Bíblia vai na direção contrária do que esses cristãos afirmam. A Bíblia faz questão de afirmar do Gênesis ao Apocalipse que é Deus que domina o mundo. Em Daniel capítulo 4 nós temos uma expressão maravilhosa, o céu domina. O céu domina, tratando ali da questão do rei Nabucodonosor, que foi punido por Deus justamente por conta da sua soberba, do seu orgulho, né, daquele senso de independência, de autonomia que ele possuía em relação ao Deus Criador, que o suscitou para cumprir um propósito santo com relação ao seu povo. Ou seja, ele se utilizou de Babilônia, especialmente de Nabucodonosor, um rei ímpio, para disciplinar o seu povo, a sua nação, aqui na terra, o povo de Israel. No entanto, ele castigou esse rei, dando a entender o quê? Duas coisas, e são duas coisas que nós estamos discutindo, soberania divina e responsabilidade humana. Essa é uma das maiores provas de que quando Deus ele influencia na vida de alguém, para bem ou para mal, ele não anula a personalidade dessa pessoa, ele não anula a liberdade de agência da pessoa. De um modo muito misterioso, que nós não sabemos explicar, nenhum cientista saberá explicar, Deus, ele entra no coração, ele influencia as ações, as atitudes, os pensamentos, as ideias, a tomada de decisões de determinadas pessoas, determinados povos, sem que essas pessoas percam a sua capacidade de agir livremente.
É um mistério, a gente não sabe explicar isso. Mas a maior prova de que realmente é isso que acontece, e isso não é antibíblico, é que a Bíblia, ela dá suporte tanto para a soberania divina, quanto para a responsabilidade humana. Não fosse assim, Deus não julgaria absolutamente ninguém. Se não houvesse a livre agência, não livre arbítrio, livre agência, se não houvesse a livre agência, capacidade do ser humano agir livremente, Deus não poderia julgá-los. Mas por que Deus julga? Deus julga porque o ser humano é responsável pelas suas ações, pelas suas decisões, pelas suas escolhas. Isso é bíblico. Agora, isso não significa que exista o livre-arbítrio. Estamos cansados de falar sobre isso aqui. E olha, enquanto a TV Caminho Livre existir, nós vamos sempre tratar desse assunto. Vamos sempre tratar nesse assunto. Quer queira, quer não, para mais ou para menos, nós vamos sempre falar disso. Livre-arbítrio existiria, repito, enfatizo mais uma vez, livre-arbítrio existiria se eu, Paulo, tivesse a condição real de dizer o seguinte: olha, eu estou livre tanto de Deus quanto do diabo. O meu arbítrio é livre tanto de Deus quanto do diabo. O meu arbítrio é meu. Eu sigo única e exclusivamente o meu arbítrio. Estou livre de Deus e livre do diabo. Estou indiferente a Deus e indiferente ao diabo. Estou neutro para Deus e neutro para o diabo. Livre-arbítrio existiria se houvesse condição de qualquer ser humano na face da Terra emitir esta afirmação. E que isto fosse fato, que isso fosse real. Você sabe que isso não é real. Não existe terreno neutro neste planeta. Não existe terreno neutro neste universo. Não existe. Ou eu estou livre para Deus e, consequentemente, livre do diabo, ou eu estou livre de Deus e, consequentemente, livre para o diabo. Não há terreno neutro. Não há indiferença em relação a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Então, livre-arbítrio existiria se eu pudesse fazer esta afirmação: estou livre de Deus e livre do diabo. É simples assim. O que há é liberdade de agência. Liberdade de agência. É diferente de livre-arbítrio. Eu tenho liberdade para agir tanto sob a influência de Deus, quanto sob a influência do diabo. Eu, como cristão, eu tenho essa condição. Porque nós estamos dizendo aqui, estamos afirmando aqui, desde o primeiro, não do primeiro, mas do segundo vídeo da TV Caminho Livre, que enquanto morto para Deus, que eu era, eu não tenho condições, eu não tinha condições de morto para Deus, enquanto morto para Deus, ser livre para Ele. Porque eu estava morto nos meus delitos e pecados. Eu estava em Adão, estava morto para Deus. A minha carne escrava do diabo. Os meus desejos, os meus pensamentos, as minhas vontades, todas escravas do diabo. Então, nessa condição, eu não tinha condição de ser livre para Deus. Eu só tinha condição de ser livre para o diabo. Então, quer dizer, no que diz respeito ao diabo, o meu arcabouço mental, psicológico, emocional, ele estava livre para agir, mas para o diabo. Eu era uma pessoa livre para tomar decisões, fazer escolhas livres, sim, mas na direção do diabo e não na direção de Deus. É isso que nós estamos mostrando aqui. E é por isso, repito, enfatizo, é por isso que muitos erram. Muitos erram. É por isso que o pelagianismo se equivoca, o arminianismo se equivoca, o semipelagianismo se equivoca, o semi-arminianismo se equivoca. Porque não aceita o fato, deixa eu explicar mais uma vez o fato, porque ele é muito grave. Vamos voltar lá de novo? Esse fato é tão grave, tão preponderante, tão fundamental na vida de todo cristão,
que enquanto for necessário, enquanto houver dúvidas, enquanto houver resistência por parte de muitos, e muitos que assistem, inclusive a TV Caminho Livre, eu vou continuar tocando nesse assunto. Vou continuar tocando nesse assunto, mostrando, abrindo a Bíblia e orando ao mesmo tempo, pedindo ao Deus, Pai Todo-Poderoso, que através do Espírito Santo influencie você, abra o seu coração para que você possa entender. Abra os seus olhos, os olhos do seu entendimento, para que você possa entender essa verdade. Abra Gênesis 2, 16, 17. Gênesis 2, 16, 17. Diz assim, Gênesis 2, 16, 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vejam, isso aqui é um pacto que Deus estava fazendo com a humanidade em Adão. Porque Adão foi criado como representante federal de toda a raça humana, de toda a terra. Deus está fazendo um pacto aqui com a raça humana. O pacto, que pacto é esse? O pacto das obras. Adão, humanidade, homem, de um modo geral, obedeçam-me e vivam. Desobedeçam-me e morram. Deus afirma, olha, só não coma daquela árvorezinha que está ali. Só dela, não coma dela. Por quê? Porque no dia em que você me desobedecer, diz Deus, né? O dia que você me desobedecer, Adão, e comer daquela árvorezinha que ali está, você pode ter certeza de uma coisa, Adão, você vai morrer. Você vai morrer. Gente, nós já falamos isso e não custa nada repetir. Adão não morreu no mesmo dia em que comeu, na mesma hora em que comeu do fruto proibido. Mas ele passou a morrer. Ele morreu espiritualmente, sim. No momento em que ele come, ele morre espiritualmente para Deus. Ali, naquele instante, ele morre. Biologicamente falando, ele continuou vivo, mas já com a morte pendendo sobre sua cabeça. A foice da morte já pendendo sobre o seu pescoço. Já com a condenação. Então, no momento em que ele come, ele morre espiritualmente. E está, a partir daquele instante, condenado à morte, física inclusive também. E essa morte, todos temos que entender uma coisa. Essa não era uma morte provisória, circunstancial, não. Era uma morte eterna. Ou seja, Deus estava dizendo o seguinte, olha, Adão, presta atenção, Adão. Eu criei tudo isso aqui para você, criei esse mundo perfeito para você e para a raça que eu vou criar em você, a raça humana. Tudo é seu, é da raça que eu vou criar através de você. É para vocês que eu criei isso. Tudo, esse mundo perfeito, não é? Esse ambiente perfeito, essa ecologia perfeita, fauna e flora, tudo perfeito, tudo nos seus devidos lugares. Não é? Tudo. É para você. Inclusive, Deus criou o sétimo dia. E depois, de tanta insistência, nós vamos ter que falar desse assunto aqui, né, do sétimo dia. Deus criou o sétimo dia como um presente para a humanidade. Criou o sétimo dia como um presente. Não vou tratar desse assunto agora. Isso é um assunto para outro estudo. E eu tenho certeza que quando eu tratar desse assunto aqui sobre o sétimo dia, tem muito adventista que vai escarrar em mim. Que vai querer cuspir em mim, jogar pedra em mim. Mas nós vamos analisar o sétimo dia de acordo com a Bíblia, e não segundo o entendimento de judeu ortodoxo, de judeu messiânico, ou adventista do sétimo dia, ou batista do sétimo dia, ou seja lá quem dessas denominações que guardam o sétimo dia. Mas voltemos ao assunto. Então Deus cria o sétimo dia e dá como presente à humanidade. É como uma espécie de ideia de Deus dizendo o seguinte, olha, eu já construí os móveis da casa, separei os móveis da casa, a casa está com a sua mobília completa e tudo está nos seus devidos lugares. Adão, agora entra para dentro desta casa e viva, desfrute, experimente todo o conforto dessa casa que eu criei para você.
com toda a mobília nos seus devidos lugares. O entrar para dentro desta casa e experimentar, gozar dessas bênçãos que Deus havia criado, é o sábado. Esse é o sentido do sábado. Entre para dentro da casa, Adão. Né? Desfrute de tudo, goze de tudo. Só que tem um detalhe, Adão. Tá vendo aquela árvorezinha ali? Não coma dela. Só dela que eu quero que você não coma. Você é livre para comer de todas as árvores. Menos daquela. Daquela lá você não é livre para comer. Você não é livre, Adão. Não coma. Está proibido comer daquela árvore. Ou seja, não havia, veja bem, não havia liberdade divina para comer da árvore. Deus não nos deu liberdade, em Adão, Deus não nos deu liberdade para comer daquela árvore. Não coma, está proibido comer daquela árvore. Por quê? Porque no dia em que você comer, você será condenado à morte eterna. Acabou a casa bonitinha, maravilhosa, com tudo bonitinho e perfeito. Acabou o descanso, acabou as bênçãos, acabou tudo, acabou tudo. O dia que você comer daquela árvorezinha, acabou tudo. Acabou o sábado para você. Acabou. É isso que muitos cristãos ao redor do mundo não entendem. Não entendem e o que é pior, não fazem questão de entender. Quando Deus estabelece esse pacto das obras com o homem, Ele deixou bem claro as coisas. Olha, é só essa ordem que eu quero que você obedeça. Não coma daquela árvore, do fruto daquela árvore. Só isso, só isso. Porque no dia que você comer, acabou, você está condenado. A raça que eu vou criar em você já nascerá condenada à morte. Eu não terei nenhuma obrigação para com esta raça, a não ser lhes conceder a morte. Portanto, Adão, preste muita atenção no que você vai fazer. Você é o representante de uma raça que eu criei em você e vou criar em você. Então, preste atenção. Então, vejam, gente, presta atenção você agora. Percebam uma coisa. Quando Deus visita Adão, logo depois que Adão e Eva provaram do fruto proibido lá no Éden, quando Deus visita o Éden e chama: Adão, onde estás? Deus estava visitando ali em Adão uma raça humana já o quê? Condenada. Já condenada à morte eterna, à perdição. Condenada, uma raça já condenada. Agora, a culpa foi de Deus? A culpa foi de Deus? Não, a culpa não foi de Deus. Embora Deus não tenha dado liberdade para Adão comer do fruto proibido, Ele também não prendeu Adão num cadeado, né, com correntes e as 7 chaves, né, e o deixou longe ali da árvore para que ele não comesse. A responsabilidade pela perdição, né, pela perda daquele ambiente maravilhoso, daquela ambiência sabática, daquele cosmos sabático que Deus criou para Adão e Eva e toda a humanidade gozarem, a perda disso foi de única responsabilidade humana. A perda desse mundo, desse cosmos sabático foi de responsabilidade humana. A responsabilidade da perda disso tudo, dessas bênçãos todas, não pode ser atribuída a Deus. Porque Deus avisou Adão: não coma, Adão, não coma, não coma, não coma. Tenha a consciência de que se você comer, você estará condenando a si mesmo e a toda a humanidade que virá em você à morte, morte eterna, morte para mim. Portanto, cristãos, meus irmãos cristãos, prestem atenção na palavra de Deus. O que eu estou falando aqui não é nada, sabe, complicado, não é nada complexo. Isso aqui não é uma equação de física quântica, de, sabe, física nuclear. Não! Isso aqui é simples da gente entender.
Deus, portanto, não tinha mais, depois que Adão e Eva pecaram, comeram do fruto que Deus disse que não era para comer, não era para se comer. Então, depois disso, Deus não tinha mais obrigação de salvar ninguém. Deus não tinha mais obrigação de salvar ninguém. Não pesava mais sobre Deus a obrigação de salvar, porque ele já tinha dado um mundo perfeito para a humanidade, criado tudo perfeito para a humanidade. E ele fez isso da melhor forma, organizou tudo, organizou a casa, colocou tudo nos seus devidos lugares, criou o homem perfeito e colocou o homem naquele cosmos sabático chamado Jardim do Éden. Toma, é de vocês. Então vejam, aí o homem vai lá e come, né? E aí? Deus, a partir disso, então, não tinha obrigação de salvar ninguém. Mas acontece que Deus, na eternidade, antes de criar a terra, ele já, como onisciente que é, como onipotente e onipresente que é, criou um plano de redenção da raça humana. Ele decidiu eleger muitos desses que se perderam para a sua salvação, para a redenção. Ele decidiu, não poderia ser de outra forma, é por isso que é graça, a salvação é por graça, não é por mérito ou iniciativa humana. Já estavam todos perdidos em Adão, todos estavam perdidos em Adão. O ser humano não tinha mais condições espirituais de sair em busca de Deus, não tinha. Porque Deus é um Deus justo, não se pode zombar de Deus, aquilo que você semear é isso mesmo que você colherá. Adão, a humanidade em Adão, semeou a desobediência, colheu a perdição eterna. Portanto, vejam, nessa circunstância, somente haverá salvação se Deus decidir que haja salvação. Assim como ele decidiu que houvesse terra e que houvesse humanidade. Então, só haverá salvação, e só há salvação, porque Deus decidiu haver salvação. Agora, não é para todos, é só para os eleitos. E aí vem os cristãos, arminianos, pelagianos e outros mais anos para lá, com a sua falta de entendimento disso aqui, do Gênesis, desconsiderando o que aconteceu em Gênesis, dizendo o seguinte: não é assim não. Se for assim, Deus é injusto. Não. Como é que Deus pode escolher A e deixar B de lado? Então, Deus é tirano? Deus é injusto? Se for assim, Deus é injusto. Como injusto? Se lá no Éden, Deus criou tudo perfeito para todo mundo. Para todos. Para todos, Deus criou um mundo perfeito, né, a humanidade perfeita, criou o sábado, dizendo o seguinte: olha, pronto, vocês acabaram de entrar no meu sábado, no meu cosmos, na minha ambiência, na minha dimensão perfeita. Tudo que eu fiz, tudo que eu criei é para vocês, tomem posse. Só não comam daquela árvore. O dia que vocês comerem, vocês estão perdidos. Como Deus é injusto? É porque o cristão arminiano, pelagiano, semi-arminiano, semi-pelagiano não aceita que agora, veja bem, agora a salvação só pode depender de Deus, não do homem. Porque o salário do pecado, a paga do pecado é a morte eterna, é a perdição eterna. Ou seja, acabou para a humanidade, não tem mais, do ponto de vista humano, não tem mais solução. Do ponto de vista humano, acabou. E quem estabeleceu isso foi Deus, e deixou bem claro lá no Éden. Vocês vão morrer o dia que vocês comerem. Adão comeu. Então toda a humanidade que veio de Adão já nasce, já vem a este mundo condenada, irremediavelmente condenada do ponto de vista humano. É isso que muitos cristãos não entendem. E quando nós, reformados, apresentamos esse evangelho da graça e só graça, sola gratia, né?
da graça somente, eles vêm nos acusar de que nós somos seguidores de Calvino, né, que nós estamos pregando uma doutrina diabólica. Diabólica é a doutrina arminiana, diabólica é a teologia arminiana, diabólica é a teologia pelagiana. São essas visões teológicas que são diabólicas. A visão bíblica pura é essa. A humanidade em Adão, depois do pecado, já nasce perdida, já nasce condenada. Se houver salvação, ela só pode partir de Deus agora, porque a humanidade está morta para Deus. É isso que esse povo não entende. A humanidade já nasce, já vem esse mundo morta, condenada para Deus, não tem solução. Ele nasce, o ser humano nasce, depois do pecado de Adão, ele nasce incapaz de buscar a Deus por si mesmo. Se Deus não vem até o ser humano, como ele veio ao Éden e chamou Adão, onde estás? Se Deus não vem e faz a mesma coisa conosco, comigo e com você, nós não sairíamos do nosso inferno, da nossa perdição, da nossa morte. Não sairíamos. Nós não teríamos condições de viver de novo. Ou você, enquanto morto, tem condição de dizer para si mesmo: volta a viver, ó alma, ó corpo, volta à vida. Isso é uma idiotice que eu estou falando aqui agora, né? Um exemplo até patético e ridículo. Mas é para ilustrar a patetice, a ridicularidade dessa ideia de afirmar que, através de um suposto livre-arbítrio que não existe, nunca existiu, eu possa determinar a minha salvação diante de Deus. Senhor, eu acho que eu estou pensando nessa ideia de salvação que o Senhor propôs em Cristo. Estou analisando, estou aqui analisando, estou elucubrando, estou conjecturando, estou raciocinando, estou assimilando. Me dá mais um tempinho, Senhor, que eu vou fazer mais algumas continhas, mais alguns raciocínios, vou desenvolver mais alguns silogismos, vou levantar algumas premissas e eu tenho certeza que a conclusão determinará tudo, se eu vou aceitar a sua salvação ou se não. Isso é ridículo, isso é patético. Quem é que determina tudo agora, então? Se haverá salvação ou se não haverá salvação? Se há salvação para A e não há salvação para B. Quem é que determina? É Deus. E Deus é injusto por conta disso? Claro que não! Claro que não, porque no Éden ele já criou tudo perfeito. Criou tudo bonitinho, tudo perfeitinho. O homem que ó, se desfez disso. Agora é o seguinte, só haverá salvação pela graça. É só Deus intervindo na história humana para haver salvação. Se Deus não intervir na minha e na sua história, não haverá salvação. Você morrerá do jeito que você vê esse mundo. Morto para Deus. É isso que as pessoas não entendem. O que nós estamos fazendo aqui não é porque nós vamos criar uma outra igreja, uma outra denominação. Nós não estamos aqui atrás de dízimo. Tem muita gente nos acusando aqui na TV Caminho Livre disso, né? Aquele cidadão lá só está fazendo aquilo lá porque ele quer criar uma nova igreja, uma nova organização. Ele está em busca do dízimo dos irmãos. Abrindo um parêntese aqui agora, eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu disse isso para um irmão, que é o Paulo, ele é caminhoneiro lá do Rio Grande do Sul, ex-adventista. Entrou em contato comigo e hoje nós somos amigos e irmãos. Eu disse para ele e vou dizer para você o que eu disse para ele pelo telefone. Eu vou dizer em público aqui agora. O dia em que eu, aqui da TV Caminho Livre, o dia em que o Elias, da TV Caminho Livre, o dia que o Roberto, ou quem quer que assuma a palavra aqui, o compromisso de pregar a palavra aqui na TV Caminho Livre, o dia que eu ou qualquer um de nós pedirmos 1 centavo para você, 1 centavo, chame a polícia e mande nos prender. Chame a polícia e mande nos prender. O dia que eu, ou qualquer um de nós aqui da TV Caminho Livre, dissermos aqui, olha, nós fundamos uma igreja, uma organização religiosa, nós queremos que você faça parte dela, chame a polícia também.
Você pode saber que isso é golpe. Como dizem os esquerdopatas do Brasil hoje. É golpe. É isso. Nós aqui da TV Caminho Livre não temos compromisso com organização religiosa nenhuma. Deus nos livre disso. O que nos interessa aqui é abrirmos a palavra, expormos a palavra, porque essa é a missão que Deus nos deu. Eu já fui agraciado com a fé. Essa fé que eu tenho em Deus e na sua palavra não veio de mim. Veio de Deus, do Deus soberano, a quem nós pregamos aqui na TV Caminho Livre. É por isso que nós estamos encetando mais um assunto difícil, delicado, porém profundo, grave, importante, necessário. Soberania de Deus, soberania divina e responsabilidade humana. São assuntos, repito, que parecem se chocar. São conceitos que parecem chocarem-se um com o outro. Parecem contraditar um ao outro, mas não. São conceitos aceitos e fundamentados pela palavra de Deus, soberania divina e responsabilidade humana. Isso está claro na Bíblia. Muito claro está a soberania divina. Quando a Bíblia diz que é Deus que domina, e eu acabei de ler 2 versículos para vocês, um em Jó e o outro em Salmos, afirmando isso. Soberania divina. Ao mesmo tempo em que a Bíblia afirma de Gênesis a Apocalipse que Deus vai julgar, que Deus vai disciplinar, que Deus vai castigar, Deus vai punir aquele que agir, aquele que obrar de forma ímpia, de forma irresponsável. Ele vai cobrar isso de mim, de qualquer um. Responsabilidade humana. Então, os dois assuntos, eles são uma antinomia. O que é uma antinomia? Uma aparente contradição. Mas não é contradição você aceitar a soberania divina junto com a responsabilidade humana. Os dois assuntos, inclusive eu me lembrei agora de uma abordagem de um irmão, o Ronaldo Cruz, me abordou e levantou essa questão. Me indicou o vídeo do pastor Jonas e tal. E eu estou discutindo com ele essa questão, lá no e-mail da TV Caminho Livre. Aproveitando aqui a deixa, eu já digo, Ronaldo, a soberania divina está sempre ligada com a responsabilidade humana. Ela nunca está dissociada da responsabilidade humana. Nunca. Abra em Salmos 33. Salmos 33, versos 14 e 15. Olha o que está dizendo aí, o salmista está dizendo, o que o salmista está afirmando, Salmos 33, versos 14 e 15. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele, referência a Deus, Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Percebam a profundidade desta afirmação que o salmista faz aqui, a respeito de Deus. Perceba a profundidade. Perceba a importância. Do lugar de sua morada, Deus observa o quê? Os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Soberania divina, responsabilidade humana implícitas aqui. Soberania divina explicitamente afirmada aqui. Responsabilidade humana implicitamente afirmada aqui. Gente, o que eu queria que você entendesse é o seguinte, olha, se nos damos conta de que na Bíblia o coração é a sede dos nossos pensamentos e desejos mais íntimos, esse texto que eu acabei de ler cresce em importância. Por que ele cresce em importância? Porque ele está afirmando que Deus, o nosso Deus soberano, é Ele que forma o nosso coração.
Ele, e eu vou utilizar uma palavra com a qual nós nos acostumamos a lidar com ela hoje, é Ele que formata o nosso coração. Coração, na verdade, é uma expressão idiomática para quê? Para a mente, para a sede dos nossos pensamentos, a sede dos nossos desejos mais íntimos, mais escondidos, mais profundos, mais misteriosos. É Ele que forma o nosso coração, Ele que formata o nosso coração. Mas o fato de Ele formatar o nosso coração, a nossa mente, o nosso arcabouço mental, emocional, psicológico, não nos livra da nossa responsabilidade, porque Ele nos dotou com a liberdade de agência, não livre-arbítrio. Deus nos dotou com a liberdade de agência, capacidade de agir, de tomar decisões segundo a nossa esfera. Isso sim é verdadeiro na Bíblia. Livre agência, não livre-arbítrio. Livre-arbítrio não existe, não existe. É um mito, é uma doutrina demoníaca do diabo. Livre-arbítrio é coisa do diabo. O que existe é livre agência. Então, este ser que é soberano, Deus, o nosso Deus, que criou todas as coisas, que domina sobre tudo e sobre todos, que governa as nações, que levanta nações, que detona nações, que multiplica as nações, que faz nações perecerem, desaparecerem. Esse mesmo Deus, foi Ele que formatou o nosso coração. Portanto, Ele e você, podem pisar nesse terreno sagrado que é aqui, ó, a nossa mente. Só você mesmo, você mesma e Deus tem condições de pisar nesse terreno sagrado aqui. Só. Ele tem a autoridade, Ele tem o poder, Ele tem a autonomia, Ele tem a soberania, Ele tem todas as condições para entrar dentro do arcabouço mental do ser humano e influenciá-lo a cumprir os seus propósitos, sem que com isso o ser humano perca a sua capacidade livre de agir, de se autodeterminar. É um mistério? É um mistério. O que eu estou dizendo aqui é uma contradição? Não é uma contradição, porque a Bíblia fala sobre isso. Nós estamos, inclusive, tomando aqui como o fato mais elucidativo a pessoa de Faraó, a figura de Faraó. Quando Deus disse, olha, endurecerei o coração de Faraó. Eu vou endurecer o coração de Faraó. Aí a Bíblia vem, e o coração do Faraó se endureceu. Aí Deus diz, olha, tá vendo? Foi eu que endureci o coração de Faraó. Deus abre a questão dizendo, eu vou endurecer o coração de Faraó, Moisés. Aí a Bíblia vem e comprova, o coração de Faraó se endureceu. Aí a Bíblia vem e fecha. Tá vendo, Moisés? Êxodo 10:1. Eu endureci o coração de Faraó. Fui eu. E Paulo, lá em Romanos 9, confirma tudo. Confirma tudo, deixa tudo, sabe, clarinho, tudo definido. Nosso Deus é soberano, não brinca com a soberania de Deus, não. Não brinca, não. Não brinca, não. Não zomba da soberania de Deus, não. Não zomba, não. Aí mesmo em Salmos 33:11, é o último versículo que nós vamos ler. Agora, o assunto vai continuar. Está dizendo o seguinte, Salmo 33:11. O conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. O conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Deus não muda. Os planos de Deus não mudam. Muitos vão querer agora me jogar Gênesis, né? Ah, por que então o Senhor se arrependeu? E como um amigo meu, né, me disse tempos atrás, Deus muda sim. E no caso daquele rei, Ezequias, né, se não me engano, quando Deus através do profeta diz, Ezequias, você vai morrer. Aí Ezequias se humilha, chora, e se lamenta, e roga mais um tempo de vida para Deus. Aí Deus, através do profeta, comunica a Ezequias que ele lhe daria mais 15 anos. Aí um amigo meu cita isso para mim e diz, está vendo, PC, Deus muda sim. Deus muda.
Muito engraçado isso. Deus muda. Nós mudamos. As nossas circunstâncias mudam. Agora você quer me dizer que Deus, o Deus onisciente, onipotente, onipresente, você quer dizer então que Ele não previu todas as circunstâncias, todas as situações? Você quer dizer então que tudo que a Bíblia fala a respeito da soberania divina, de ter o controle sobre tudo e sobre todos, Deus lida com os moradores da terra conforme a sua vontade, quer dizer que nada disso então pesa? Inclusive o que está aqui em Salmos 33, 11, o conselho do Senhor dura por quanto tempo? Dura para sempre. Os desígnios do seu coração não são os desígnios do meu coração, são os desígnios do coração de Deus por todas as gerações. Então quer dizer que palavras como essa, afirmações como essas e outras tantas devem ser desconsideradas porque Deus se arrependeu de ter criado o homem aqui na face da terra, ou então porque Deus deu mais 15 anos de vida para Ezequias. Quer dizer que a expressão idiomática Deus se arrependeu lá em Gênesis, e o fato de Deus ter concedido mais 15 anos de vida para Ezequias significam que Deus não é um Deus pré-evidente, não é um Deus que domina, não é um Deus que tem um controle, é um Deus mutável, ele muda conforme as contingências da nossa vida. É isso que você quer afirmar? Preste atenção no que você está falando. Preste atenção. Preste muita atenção no que você está falando. É óbvio que eu não concordo com isso. É óbvio que isto é uma má interpretação, é uma má exegese. O profeta Malaquias diz claramente, Deus, o Senhor, não muda. Deus não muda. Deus não muda. Então veja, o assunto soberania divina e responsabilidade humana vai continuar. Nós temos muitas coisas para serem ditas e tratadas aqui na TV Caminho Livre. Que Deus abençoe você e sua família por ter tomado tempo para assistir mais esse estudo aqui na TV Caminho Livre. Que a graça do Senhor seja sobre você, em nome de Jesus. Amém.